Olá, minha deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e na Masterclass de hoje nós vamos falar sobre como conquistar um homem que não quer nada sério. Deusa, você está afim de um cara que já te disse categoricamente que não busca nada sério neste momento, vamos deixar rolar, para que rótulos, não é verdade? Só que você se envolveu, você se apaixonou, você gostou dele, e aí você tá com aquela pulga atrás da orelha de será que realmente eu devo pular fora? Ou pode ser que ele mude de ideia. E ó, já vou te dar um spoiler aqui logo no início desse vídeo, te falando que sim, as pessoas podem mudar de ideia, tá bom? Isso porque é muito natural que no início de um processo, quando a gente está conhecendo alguém, nós talvez não estejamos buscando um relacionamento sério. A gente está vivendo a nossa vida, vivendo as experiências, as oportunidades, né? Conversando de repente com mais de uma pessoa. Isso pode estar acontecendo com esse homem. E naquele momento, ele não estava com essa perspectiva. Então, passar na sua cabeça de que, poxa vida, será que ele não quer nada sério só porque ele não me conhece tão bem ainda? Será que ele não pode mudar de ideia ao me conhecer? Será que ele não pode vir a se apaixonar por mim? E aí, se eu sair correndo, simplesmente porque ele disse isso no início, eu não vou estar descartando chances? Se eu só procurar me envolver com os caras que falam que querem algo sério, será que eu não vou estar diminuindo as minhas probabilidades, me conectando com poucos homens, enquanto que eu poderia estar ampliando aí a minha amostra? Deusa, sim, isso é totalmente verdade, tá bom? Isso porque a maioria dos homens, ao contrário da maioria das mulheres, isso aqui é inversamente proporcional, tá? É claro que existem mulheres que querem algo casual, uma aventura, né? Enfim, mas proporcionalmente, a maior parte das mulheres busca um relacionamento ao se envolver com homens, enquanto que os homens é o contrário, né? Acontece o contrário, a maior parte dos caras não se envolve com uma mulher buscando relacionamento. Então, se a gente elimina candidatos só porque eles falam que não querem nada sério, a gente vai estar descartando aí a maior parte dos caras e, consequentemente, tendo menor amostragem ali para trabalhar, tendo muito mais dificuldade para encontrar um cara, porque não é só encontrar um cara que queira algo sério. Você quer encontrar um cara que queira comprometimento, você tem que encontrar um cara que diga que quer comprometimento, mas que também esteja bem resolvido com as coisas dele no passado, que tenha afinidade de valores com você, que tenha maturidade, né? Que vocês se combinem, que você sinta química e atração sexual por esse homem. Caramba, é um combinado de coisas, né? Quando a gente olha para isso, quando a gente olha para esse pacote, parece que é meio difícil mesmo, né? Bastante coisa. Então eu não recomendo que você saia eliminando os caras aí só porque eles falam que naquele primeiro momento eles não querem nada sério. Entretanto, todavia, calma, que existem alguns pormenores super importantes, tá bom? E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Porque ao mesmo tempo que você pode acabar descartando chances com caras legais, né? Que venham a se envolver mais com você, sim, não é todo cara que pode ser conquistado. Não é qualquer homem que vai cair aos seus pés por conta de algumas coisas que você faça. Existem homens e homens, existem casos e casos. Existem alguns que a gente consegue fazer alguma coisa assim, mas existem outros que, Deus, não adianta. Você pode ser Angelina Jolie, você pode ser maravilhosa, deusa do sexo, deusa da cama, incrível, fazer tudo por esse cara que não vai adiantar, porque o cara está muito fechado, muito indisponível para o amor. Então a gente precisa aprender a separar o joio do trigo para não se enfiar em furada, para não quebrar a cara aí, tá bom? Isso porque nós precisamos lembrar que relacionamento é investimento. E, como boas investidoras que somos, se não somos, deveríamos nos tornar, não é verdade? Estou aqui com esse vídeo para te ajudar a fazer essa melhoria aí.
Mas como um investimento, a gente não pode simplesmente sair apostando em qualquer coisa, né? Você não pega o seu rico e suado dinheirinho e sai jogando em qualquer coisa aleatoriamente, aí torcendo, rezando para Deus para que você tenha retorno. Não, você vai estudar, você vai calcular os seus riscos. Todo investimento apresenta risco, certo? Nada é garantido, nem os investimentos, nem os relacionamentos. Então, nesse caso aqui, quais são os riscos que você corre ao se relacionar, ao investir mesmo assim em um cara que fala que naquele momento não quer relacionamento sério? O primeiro risco é perder tempo. Tempo é precioso, tempo não volta. A cada dia da sua vida, a cada semana, a cada vez, a cada ano, você não fica mais nova. E as coisas não ficam mais fáceis, pelo contrário, né? Vão ficando um pouquinho mais difíceis com o tempo, sim, é normal. Apesar de a gente colher outras vantagens que o tempo nos traz, maturidade, experiências, o tempo também vai encurtando o nosso tempo de vida, né? A nossa quantidade de horas para fazer as coisas acontecerem e evoluírem. Então você pode perder o seu tempo. Além disso, você pode se desgastar, se machucar. Pô, você tá ali há um tempo com aquele cara, investindo, se relacionando, se doando, né, dando o teu melhor e aquilo não dá em nada. Ou pior, às vezes o cara toma atitudes que acabam te machucando, que você vai se sentir muito mal com aquilo. Então você corre o risco de sair machucada e frustrada. E isso te causar uma ferida e uma dor tão grande que depois você vai ter medo de se relacionar de novo. É como se aquilo causasse um bloqueio e você fica, mas será que eu vou para outro? Será que eu tento de novo? Não quero passar por essas mesmas coisas que eu já passei, não quero quebrar a cara novamente. Então, essas feridas também podem te causar desgastes que vão dar um trabalho para serem curadas. E, além disso, a gente tem um terceiro risco que nós muitas vezes não paramos para pensar, que é o mesmo risco que a gente corre no mundo dos investimentos. Quando você não faz um bom investimento ou faz um mau investimento, além de perder o dinheiro, de perder o tempo, de se machucar ali naquele péssimo investimento que você fez ali, você ainda está deixando de ganhar se você tivesse feito um bom investimento, se você tivesse colocado em algo que te trouxesse mais retorno. Então, quando você fica insistindo muito em um cara que está dando muitos sinais ali, ou até deixando claro, né, com palavras mesmo, de que não quer algo sério, você está deixando de conhecer outros homens que talvez quisessem algo sério com você e deixando de viver esse relacionamento com esses homens. Porque a verdade é que 1 minuto a mais com o homem errado é 1 minuto a menos com o homem certo. E quando a gente coloca esses dois elementos na mesma balança, a gente vê que ficar insistindo demais em algo que não está fluindo é muito mais caro, é muito mais pesado do que só o tempo que a gente perde ali, percebe? Então, qual é o segredo? Visto que riscos a gente corre. Se você sair correndo rápido demais, né? Quando esse cara, num primeiro momento, diz que não quer algo sério, você tá correndo risco, sim, de perder um cara legal ou vários caras legais, porque, como eu te contei, a maior parte dos caras não sai de casa buscando um relacionamento mesmo, tá? Então você tem esse risco aqui, mas ao mesmo tempo você corre o risco de perder tempo, de se frustrar, de se machucar e o custo de oportunidade. Então, a fórmula do sucesso, meu amor, é a gente calcular esse risco, né? Visto que ele vai existir de qualquer forma, como que eu faço para trabalhar todos os elementos da equação para que o risco que ocorra seja o menor possível, para que esse investimento que eu estou fazendo na minha vida amorosa seja o mais seguro possível. Ele não é garantido, nunca será. Mas como que eu torno ele o mais seguro possível, né? Dentro de todas as possibilidades que existem ali. Isso dá para fazer e é o que eu vou te ensinar com esse vídeo, tá bom? Porque quanto mais calculados os meus riscos, melhores as minhas chances. Então, primeira coisa, a gente precisa saber que existem basicamente 5 razões pelas quais esse cara te diz que ele não quer nada sério no momento. O primeiro motivo é que ele talvez esteja se envolvendo com outra mulher.
Pode ser que ele tenha começado a se envolver com essa mulher, ou mulheres, tá bom? Mas vou colocar uma aqui para ficar mais fácil da gente falar. Pode ser que ele tenha conhecido essa mulher antes de começar a se relacionar com você ou depois. Mas fato é que esse envolvimento está tomando uma proporção na vida dele, está interessando ele de alguma forma. Então, como ele já decidiu que ele vai focar nela como prioridade, ele acaba não abrindo muito espaço para você. E ó, deusa, isso não significa que ela é melhor do que você, tá bom? Mas que, por algum motivo, ela despertou um interesse dele naquele momento. Talvez ela seja mais próxima dele, seja uma amiga, tenha algum tipo de interesse mais afim com ele. Talvez ele conheça ela há mais tempo. Talvez ela tenha chegado primeiro na vida dele. Talvez ela tenha uma aparência que chame muita atenção em um primeiro momento, tá bom? Mas todos esses são pequenos elementos que não fazem ela ser melhor ou pior do que você. Até porque a nossa interessância como mulher, a nossa atraência como mulher, ela é constituída de vários elementos, né? Não é só aparência física, não é só o que a gente faz, não é só os nossos hobbies, não é só o nosso trabalho, não são só os nossos valores, é todo um conjunto disso. Mas para que esse conjunto possa ser conhecido, esse homem ele tem que decidir fazer um investimento de conhecer um pouco mais, de se abrir um pouco mais. Então, se por algum motivo mais superficial, mais periférico, naquele momento, ele decidiu dar prioridade para ela, logo ele vai se fechar para olhar, observar e conhecer todo o seu conjunto, tá bom? Só que isso pode vir a mudar. Por isso que calma, que a gente vai falar sobre os próximos casos. O segundo caso que existe é quando esse homem ele tem um caso, né? Ficou aqui o trocadilho, foi sem querer, mas você releva aí, tá bom? Quando esse homem tem um caso mal resolvido com a ex. Então, se eles terminaram, mas ainda tem aquela coisa de sentimento, de paixonite, de um ficar falando com o outro, foi assim, aquele término bem estranho, né? Nossa, aí realmente ele não vai ter espaço no coração dele, na vida dele, para se abrir para um relacionamento com outra mulher. Ficar, tudo bem, ter alguma coisa casual, tudo bem, mas relacionamento sério, com comprometimento, com entrega, com confiança, não. Temos também o homem que tem medo do compromisso. Esse homem que tem medo de compromisso, ele provavelmente convive com outros homens que falam mal de relacionamento ou que têm péssimos relacionamentos de alguma forma. Então, se esse homem, ele viu na casa dele os pais dele tendo aquele relacionamento meio estranho, com briga, onde o pai dele era sempre podado pela mãe, não podia fazer nada, tinha que baixar a cabeça. Ou ele vê na família, né, os homens falando, não casa, filho, Deus que me livre, depois que você casa, sua vida já era, né, já começa a vir essa influência. Aí ele olha para os amigos, a mesma coisa, os amigos só se dando mal nos relacionamentos, uma coisa ruim atrás da outra, né, meu Deus do céu, esse homem vai, mesmo sem ter vivido uma experiência ruim de relacionamento na própria pele, ele já vai ter um medo absurdo. E ó, muitos homens vivem isso, tá bom? Porque a nossa sociedade ainda tem bastante desse padrão machista incrustado em várias famílias. Então, existe uma grande probabilidade desse cara ter um medo absurdo de compromisso, porque ele acha que para ele se comprometer, ele vai ter que deixar de ser quem ele é. Ele vai ter que abrir mão 100% da liberdade dele e da independência que é tão importante. Temos também o quarto caso, que aí sim a gente vai falar de traumas de relacionamentos passados. Esse cara aqui viveu na própria pele. Ele teve uma ex-namorado, uma ex-mulher, alguém ali que o negócio foi muito complicado. E ó, não digo nem que foi culpa dela, tá? Às vezes os dois. Geralmente os dois têm uma parcela de responsa ali. Mas como esse relacionamento foi imaturo para ambos os lados, não foi saudável, né? Pode ter existido muita briga, eles se machucaram, ele saiu muito machucado dessa história, ele acaba tendo medo de se comprometer novamente. E aí, por fim, a gente chega ao quinto tipo, que é quando o cara tá numa fase de vida onde ele tá curtindo os benefícios da solteirice. Pode ser que ele esteja querendo pegar geral, só isso mesmo? Até pode, mas não necessariamente, tá bom? Talvez
isso esteja muito mais atrelado à fase de ele curtir a liberdade e a independência dele. Quando a gente está solteiro, a gente tem alguns benefícios. Existem os prós e os contras de cada fase da vida, né? Quais são os prós de você estar solteira ou solteiro? Você faz o que você quiser da sua vida sem dar satisfação de nada. Hoje eu acordei, tô a fim de ir para uma festa? Eu vou. Amanhã um amigo me chama para ir para uma viagem? Eu vou. Apareceu alguém que me interessa, eu falo, eu mando mensagem, eu converso. Eu tenho a possibilidade de estar sempre fazendo coisas diferentes, falando com pessoas diferentes. Eu posso flertar com quem eu quiser, com quantas pessoas eu quiser. Porque não vai ter ninguém me cobrando, porque não vai ser feio, né? Socialmente fazer isso. Além de que, se eu quiser ficar na minha casa sem fazer nada, assistindo futebol o dia inteiro, eu assisto. Do jeito que eu quiser, com pijama, com a cerveja gelada, não quer tomar banho, eu não tomo. Eu posso fazer o curso que eu quiser, eu posso fazer... Você tá entendendo, Deus? Existe essa questão de liberdade, que é muito importante em alguns momentos da vida. E talvez esse cara esteja curtindo muito isso, né? Se divertindo ali. E por isso ele não vê a necessidade de entrar em um relacionamento agora. Porque tá legal a fase de vida que ele tá vivendo, tá gostosa. E ó, esses 5 tipos aqui, eles podem estar misturados, tá bom? Pode ter mais de um, por isso a gente tem que ficar atenta. Agora, tem o cara que fala categoricamente pra você que não quer relacionamento, mas nem sempre esse cara fala. Às vezes ele vai enrolando, né? Não fala ou você não tocou no assunto, ainda é cedo para tocar no assunto, né? Agora, será que tem algo que você possa observar para identificar se esse cara tá fechado para você de fato ou se pode existir ali uma perspectiva de mudança? Tem, deusa. E eu vou te listar alguns sinais aqui para você observar no comportamento. Olha só, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Mais importante do que ele te falar se quer ou não relacionamento sério são esses sinais aqui. Porque às vezes o cara fala que não busca relacionamento sério, mas ele não dá nenhum desses sinais. Aí ele pode mudar de ideia. Agora, às vezes o cara fala que busca relacionamento, até vai entrando na sua, não, eu quero relacionamento, é uma coisa que eu penso e tudo mais, só que ele dá esses sinais aqui. Então, pode ser que ele só esteja falando o que você quer ouvir para continuar obtendo benefícios com você, mas ele não quer comprometimento não, ele não está disponível o suficiente para comprometimento. Olha só, perceba se esse cara, ele se planeja com antecedência para te ver. Algumas frases muito perigosas que indicam que esse cara tá fechado. Quando o cara te manda assim, ai, nossa, eu tô muito ocupado com o meu trabalho agora, então eu não consigo te ver, mas vamos se encontrar daqui a uns dias, né, quando as coisas estiverem mais calmas. Ai, desculpa por eu ter sumido por um tempo. As coisas estão muito loucas por aqui. Nossa, mas... E você, como você tá? Como você tá? O que você tá fazendo? O que você tem feito? Nossa, desculpa, eu não tinha visto o seu texto até agora. Ai, desculpa, não deu. Mas e aí, como você tá? Fica com as anteninhas ligadas aí se essas frases surgirem, deusa. Outro sinal, quando esse homem ele não demonstra muito interesse por você, pela sua vida, em participar das suas coisas. Às vezes você comenta que você está fazendo um curso de alguma coisa, ou que você vai em tal restaurante, em tal café, ou que você tem algum tipo de hobby, né? E aí esse homem ele não se interessa nem em saber mais sobre isso, quanto mais se quer participar, né? Ir com você em tal lugar, ir com você em uma praça, praticar o hobby com você. Ele não demonstra nenhum interesse, nem em saber da sua vida pessoal, das suas coisas no trabalho, como que você lidou com o seu dia, da relação com a sua família, das coisas que estão acontecendo, né, com a tua família, os problemas, as coisas boas. Se ele demonstra o interesse, é aquela coisa meio só para perguntar, né, que você sente ali no tom da conversa, no tom da mensagem, que ele mandou só para ser educado, mas na hora que você começa a falar, ele não pergunta mais, ele não presta atenção no conteúdo em si, né? Ele só responde com, é verdade, nossa, complicado, né? É, realmente, que coisa, mas é assim mesmo. Sabe aquele tipo de frase bem
padrãozão que cabe em qualquer conversa, é o tipo de resposta que a gente dá para uma conversa que a gente não tá muito interessado, que a gente não tá ouvindo. Quando você vai conversar com aquela sua amiga começa a falar, desabafar. Você fala, nossa, não aguento mais essa mulher falando. Aí você, é isso mesmo, amiga, nossa, é verdade, né? É complicado. Mas tudo bem, vai dar certo. Pois é, fica de olho, deusa. Isso é sinal de desinteresse. E aí, quando ele vai falar alguma coisa com você ou te responder, ele logo dá um jeito de encaminhar essa conversa para sexo. Tudo remete a sexo, tudo leva a sexo, é só isso que está interessado. Outro sinal, ele também não te convida para participar das coisas dele, do mundo dele. Ele não te convida para as coisas que ele faz sozinho, né? Das coisas que já estão acontecendo na vida dele, ou com amigos, ou com família. É um mundo completamente à parte, você e a vida dele, as coisas dele. Outro sinal, esse aqui é mais óbvio, mas ele não faz planos futuros com você. Ele não vislumbra as próximas datas, né? Vamos supor que tá chegando o Natal, tá chegando um feriado, um aniversário dele, enfim, ele não comenta muito sobre vocês, ele não utiliza o pronome nós, é sempre eu. E, por último, né, esse aqui é o mais óbvio, mas é bom a gente falar aqui para ficar claro, quando o cara simplesmente perde o interesse do nada. Então ele some, ele esfria, e aí depois pode ser que ele volte repetindo o ciclo, né, de todos esses outros sinais que eu coloquei pra você aqui. Ele volta chamando pra sexo, ele volta, mas não quer se envolver muito ali, ele fala umas coisas mais por obrigação, só fala aquilo que você quer ouvir mesmo, né, mas na hora que vai dar continuidade, na hora que vai dar profundidade, ele cai fora, tá bom? Então, deusa, fica bem atenta, porque, essas coisas, esses sinais que eu mostrei pra você aqui agora, acontecerem algumas vezes, bem no iniciozinho da relação é normal, né? Como eu falei, nenhum cara começa uma relação já querendo relacionamento. Então, no começo pode ser que ele realmente estava bem furando, né? Bem se esquivando mesmo. Mas se com o passar do tempo isso começa a ser frequente, isso significa que ele não está disposto a se abrir um pouquinho para, quem sabe, mudar de ideia. Essa disposição precisa existir. A gente não muda um cara que está decidido, completamente fechado para o amor. Se esses sinais aqui, eles acontecem com muita frequência e há um bom tempo aí na relação de vocês, não é legal insistir nessa história. E te digo mais, se você está buscando relacionamento em aplicativo, nada de errado com o aplicativo, tá bom? Acho uma ótima ferramenta, mas aí, no aplicativo em específico, eu não recomendo que você fique trocando mensagens, fique se relacionando, conversando com homens que já estão dizendo que não buscam relacionamento. Porque o aplicativo, ele é um mundo à parte. Ele é uma pequena amostra do mundo. Pensa que lá é um cardápio humano. As interações são muito artificiais, são muito superficiais. A gente escolhe baseado numa foto, numa descrição, né? Então, assim, é superficial mesmo. Se você for ficar utilizando o teu tempo e a tua energia para conversar e para se abrir para possibilidades com todos os caras que tem lá, deusa, você vai perder muito tempo, muita energia, você vai se desgastar, você vai se acabar nesse processo e grandes chances são de que não dê nada, tá bom? Assim como uma empresa, quando ela vai recrutar um funcionário, ela precisa de alguns filtros ali para conseguir pelo menos selecionar alguns currículos para depois fazer a entrevista. Você é a mesma coisa. Então, se você busca um relacionamento, um dos teus pré-requisitos deveria ser também se relacionar, conversar com um cara que busca a mesma coisa que você. Porque eu te digo uma coisa, no aplicativo, se você filtrar pelos homens que querem relacionamento, já não vai ser tão fácil e rápido assim, quem dirá se você não fizer nem esse filtro, tá bom? E aí, dito tudo isso, você também vai precisar analisar os seguintes pontos que eu vou te trazer aqui, ó. Eu recomendo, inclusive, que você pegue um caderno e uma caneta, tá bom? Para ir respondendo, né, essas perguntas aqui para ver se de fato vale a pena investir nesse homem ou não. O que você precisa se responder? Quantos desses sinais que eu listei para você ele apresenta? Com qual frequência? Foi uma ou duas vezes?
Ou é sempre? Esses sinais eles apareciam mais no comecinho, mas agora não aparecem mais? Ou eles apareciam no comecinho, durante e agora? Quais as referências que você tem desse homem? Amigos em comum, ex-namorada, de repente, né, família, pra gente pegar também e ver o que as pessoas falam deste cidadão. Isso é importante pra gente analisar. Quais e quantos bons sinais ele te deu de que ele é um homem que realmente vale a pena? De que vocês possuem os mesmos valores e estilos de vida? Há quanto tempo você conhece esse homem? É uma semana? É 2 meses? É 3 meses? É 1 ano? É 5 anos? É 10 anos? E, por final, mas não menos importante, aquilo que difere entre vocês, sem ser essa questão do relacionamento, tá? Mas outras questões que vocês tenham de diferentes, os defeitos dele, o quanto isso te incomoda e o quanto desses defeitos é aceitável para você. Será que existe algo ali nesse homem que é intolerável para você, que é inaceitável? Porque se for, talvez você realmente esteja perdendo tempo, Deusa. Não é nem a questão de o cara não querer relacionamento sério. Mesmo se ele quisesse, provavelmente uma relação entre vocês não funcionaria. Percebe? Então, quando você consegue analisar os sinais que eu coloquei para você, mas esse contexto respondendo a estas perguntas aqui, você descobre se de fato vale a pena investir um pouquinho mais nessa relação para ver se esse homem muda de ideia ou não. E agora eu vou te dar 6 dicas práticas para de fato você aplicar aí, caso você decida que ele é um homem que vale a pena, para influenciá-lo, incentivá-lo, envolvê-lo para que ele de fato mude de ideia, tá bom? Então bora lá, deusa! Se você acredita que esse homem vale a pena, se você analisou todo o contexto, fez o seu dever de casa, siga esses 6 passos que eu vou te trazer agora. Primeiro passo, e esse aqui na verdade é um pré-requisito, tá bom? Sem isso você nem vai continuar. O primeiro passo, que é o pré-requisito, é estar com a tua autoestima e autoconfiança elevadas. Por quê? Porque você vai correr um risco aqui. Esse investimento, que é esse cara que diz que não quer relacionamento sério, é um investimento arriscado, ousado, né? Não tem os investimentos para conservadores e os investimentos para pessoas mais ousadas, pessoas ali desprendidas, não é verdade? Então, esse investimento que a gente está tratando aqui agora é nesse segundo nível. Para que a gente dê conta de sustentar caso as coisas não deem certo, porque é um risco, sabemos disso, a nossa autoestima tem que estar boa, a nossa autoconfiança tem que estar nas alturas, porque Deus, se aí tudo é errado, a tua autoestima que estava em 10, ela vem para 9, 8, ela tá bem ainda, né? Só dá uns boostzinhos que ela volta pro lugar onde ela estava. Se a tua autoestima tá um cocô, se você não tá bem com você nesse momento, se você tá com uma autoestima nota 5, 4, não faz isso, tá bom? Vai ser péssimo pra você, porque aí você vai lá pra baixo de 0 e depois, pra sair desse fundo do poço, vai ser difícil. Você vai sair muito machucada e corre o risco de não conseguir se abrir pro amor de novo, se trancar, ficar bloqueada. Então, autoestima e autoconfiança tem que estar em dia. Segundo passo, continuar conhecendo outras pessoas no processo. Repita comigo, isto é um mantra. Vou continuar conhecendo outras pessoas no processo. Vou continuar conhecendo outras pessoas no processo. Por quê? Porque como um bom investidor, como boas investidoras que somos, sabemos que a gente não deposita todos os ovos em uma cesta só. Eu não coloco todos os investimentos em um único lugar. Eu preciso diversificar, principalmente quando o investimento é arriscado. Principalmente quando é um tipo de investimento que eu nunca fiz antes, que eu não tenho familiaridade, eu não tenho intimidade ali, percebe? Então é muito importante diversificar. Terceiro passo, jamais em hipótese alguma você vai apresentar um ultimato para esse homem ou aplicar qualquer tipo de pressão, porque isso tende a afastar os homens. Não deixe transparecer na sua comunicação e cuidado com isso, porque a gente não faz isso de propósito, né? Só que quando esse homem ele fala ou não fala, ou some e volta, né? E isso mexe com uma emoção nossa.
A nossa tendência é querer alfinetar o outro. É querer mostrar para o outro que de alguma forma a gente está irritada com aquilo. E isso não te ajuda. Se você acha que esse homem não vale a pena, nem precisa terminar de assistir esse vídeo, porque eu já te recomendo que você pule fora e vá para o próximo. Agora, se você está aqui comigo, é porque você acha que ele vale a pena. Que ele não está fazendo isso de propósito, que ele não está querendo sambar na sua cabeça, né? Então, não faça isso porque isso não te ajuda. Segura as tuas emoções, os teus sentimentos aí e vá para o nosso próximo passo, que é não tentar agradá-lo ou convencê-lo a qualquer custo de que você é uma mulher maravilhosa. Você é. Mas, quando você fica tentando se provar o tempo inteiro, e aí, como que a gente acaba fazendo isso? Dizendo sim quando a gente não quer dizer sim. Aceitando coisas que a gente não acha tão legal assim, aceitando migalhas, né? Ai, o cara me convidou para sair de última hora, ai, mas eu não tô fazendo nada, é melhor eu ir, porque senão ele não vai me chamar de novo depois. Ai, o cara me convidou para ir na casa dele, ai, eu não queria, preferia ser convidada para ir a um restaurante, mas já que ele me chamou, eu vou, porque senão pode ser que depois ele não queira mais me ver. Ah, ele me mandou mensagem meia-noite, eu vou responder, porque senão depois vai que ele não me manda de novo. Esse tipo de situação é aceitar migalha. E quando você se coloca nesse lugar de aceitar, de responder, de agradar, de ir, de ficar mandando vários textos, de tentar ser fofa demais, tentar ser boazinha demais, você acaba abaixando o seu valor. E não é isso que vai fazer esse homem se comprometer, deusa, não é, tá bom? Sim, é ser sua melhor versão, sim, é ser uma mulher agradável, mas ser agradável, ser receptiva, ser leve com as palavras é diferente de tentar agradar a qualquer custo. Seja agradável com as palavras que você escolhe usar, com o tom de voz que você usa, com a tua comunicação, a tua linguagem não verbal, mas sempre com assertividade, segurança e posicionamento. E aí a gente vem então para o quinto passo, que é definir um tempo. E esse tempo você não vai comunicar para ele, tá bom? Você vai definir um tempo interno para você. Ao invés de ficar esperando e se torturando, será que vai mudar de ideia? Será que não vai? Você vai olhar para você e vai se responder o quanto para mim é digno continuar nessa situação, sem cobrá-lo, sem tentar agradar demais, apenas me doando. A gente precisa, num primeiro momento, se doar, servir, dar o nosso melhor, estar ali sem esperar nada em troca, para que o universo comece a se mover e as coisas comecem a acontecer. Só que isso tem um tempo, né? Porque senão a gente vai cultivar uma relação de indignidade para nós ali. Estamos falando de um relacionamento onde a moeda que vale é a troca, é a reciprocidade. Então você vai precisar se colocar esse deadline interno, esse tempo interno. Qual é o tempo que eu geralmente recomendo? Eu gosto de um tempo entre 3 a 4 meses. Antes de 3 meses pode ser cedo, pode ser que aconteça, tá bom? Mas se esse homem fala que não quer relacionamento, 3 meses vai ser um tempo melhor. Aí 4 no máximo, 5 assim, exceção de exceção de exceção, mas se você mantiver entre 3 a 4 meses não vai ter erro, tá bom? E por fim, a gente vai para o sexto passo, que é justamente dê a esse homem espaço. Ao perceber que deu 3 meses, 4 meses e as tuas necessidades ainda não estão sendo atendidas, as coisas entre vocês ainda não evoluem, ele continua dando sinais de desinteresse, de esfriar, de sumir, você vai reduzindo o seu envolvimento aos poucos, vai esfriando você, porque isso vai mostrando para o outro que agora, para que ele tenha mais de você, ele vai precisar se comprometer mais. Ele vai precisar começar a atender às tuas necessidades, que é um relacionamento. É como se você já tivesse dado tempo suficiente para ele te conhecer, se apaixonar por você. E se isso não aconteceu, tá tudo bem, mas aí você vai se afastar. Isso é uma consequência válida para ele, para que ele entenda, né, que existem ganhos e perdas em continuar com você ou não, e ao mesmo tempo te protege de você
se machucar bonito nessa história. Se machucar feio, na verdade, né? Porque bonito não vai ser. Porque, minha deusa maravilhosa, meu amor, se o cara, em 3 meses, 4 meses, não se envolveu mais, é porque ele não tá nem um pouquinho disponível para você. E a gente precisa de pelo menos um pouco de disponibilidade para esse homem mudar de ideia assim. Quando o cara tem essa disponibilidade dentro dele, ao seguir todos esses 6 passos, ele vai perceber que ele quer estar cada vez mais com você. Ele vai querer investir em você e se sentir orgulhoso em ter você ao lado dele. E eu vou deixar a frase mais importante desse vídeo que eu quero que você guarde com a sua alma, tá bom? O tempo que você gasta tentando convencer um homem a gostar de você é um tempo valioso que poderia estar sendo gasto com um cara que realmente te mereça, te valorize e queira estar ao seu lado. Sabe por que eu acredito que esses passos que eu trouxe para você funcionam? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu conheci o meu marido, eu era essa mulher que não queria relacionamento sério, eu não buscava um relacionamento sério. Porque eu estava vivendo pela primeira vez na minha vida uma fase de liberdade, de independência, de estar bem com a minha própria companhia e me divertindo sozinha, coisa que eu nunca tinha conseguido viver. Eu sempre fui muito dependente de relacionamentos. E ele aplicou esses 6 passos comigo de uma forma inconsciente, mas ele foi aplicando. E quanto mais eu percebia como ele não me pressionava, mas como ele me valorizava, ao mesmo tempo que ele não tentava me agradar a qualquer custo, eu me envolvia mais e mais. Em 3 meses foi cravado, tá bom? 3 meses eu estava apaixonada por esse homem e fui eu, inclusive, que falei o primeiro "eu te amo" da nossa relação. Amor, se você estiver vendo isso, eu te agradeço por você ter investido em mim e não ter desistido de mim, porque foi graças a isso que a gente tá juntos, vivendo esse relacionamento maravilhoso até hoje. Meu amor, me conta se esse conteúdo fez sentido pra você? E aí eu tô falando com você agora, tá bom, deusa? Se esse conteúdo fez sentido, deixa um comentário aqui embaixo, é muito importante a tua opinião pra mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.